Olá, pessoal! Hoje nós vamos tratar dos principais erros cometidos na prática na elaboração do fluxo de caixa e o melhor, as suas consequências, né? Gente, o fluxo de caixa, eu digo aqui em toda a aula, que é o coração da gestão financeira. O nosso canal ele é voltado para o micro e pequeno empresário, que é dispensado do demonstrativo do fluxo de caixa, mas que no final tem que apresentar o resultado. Agora, dispensar o fluxo de caixa é abrir a porta para a falência. Por quê? Porque é muito importante. Se você não sabe como vai a finança da sua empresa, você não precisa saber de mais nada, você está muito mal. Então, o nosso canal pretende ajudar o micro e pequeno empresário a entender o fluxo de caixa. Gente, eu quero que vocês, quando olhem, bate o olho e digam assim, aqui está errado. Sem precisar fazer conta, já no sangue, como antigamente os empresários faziam. Não tinha tanto aparato. E eles faziam. Meu nome é Maria Elizabeth Zucchelli, eu sou mestre em Direito e Economia, sou professora de Direito Empresarial, advogada tributarista e auditora fiscal aposentada. Por isso que eu acho que, vindo comigo, você tem uma chance de acertar isso. Vamos que vamos? Primeiro erro. Primeiro, gente, isso é típico do pequeno empresário, que a gente fala todo dia. Todo o vídeo que a gente tem aqui no canal, a gente fala essa mesma coisa. Ainda diz o porquê. Não é um erro não separar o dinheiro pessoal do empresarial. O empresário está lá, fim do expediente, está sem dinheiro no bolso. A mulher dele liga e diz assim, ó, traz pão para janta porque eu vou dar sopa. Ele não tem dinheiro, ele passa no caixa, pega o dinheiro, não põe nenhuma anotação e vai embora com aqueles 30 reais. Ah, Beth, mas 30 reais é muito pouco. É, mas quem faz isso, faz sempre. E quais são as causas? Falta de organização. A causa principal de você misturar o seu dinheiro com o dinheiro empresarial é a falta de organização, tá? E a falta de clareza financeira. Você não tem clareza de aonde vai o seu dinheiro e aonde vai o dinheiro da empresa. E são coisas diferentes, bem diferentes. Consequências: dificuldade na análise da saúde financeira. É evidente, se você não sabe o que é seu, o que é da empresa, você não pode fazer essa análise, tá? Outra consequência, complicações com o fisco. Tem uma aula aqui, um vídeo, que a gente mostra quais são as infrações que o fisco tem mais foco. Ele tem foco em tudo, gente, mas tem umas que são principais. Tem vários erros. Hoje a gente está abordando o principal. E todo mundo na internet fala, todo mundo que ensina gestão empresarial, não necessariamente financeira, diz, não misture o seu dinheiro com o dinheiro da empresa. Por quê, gente? Uma das coisas é isso. O fisco entende isso como sonegação fiscal, porque sonegação fiscal, na lei, é ocultação de valores. Ai, Beth, mas é só 30 reais. Que absurdo. Pois é. Mas é 30 ao longo de quanto tempo? O fisco normalmente espera dar quase 5 anos para ele aparecer. Então, se durante 5 anos, todo dia você fizer isso, imagina o tamanho da sua multa. Por ocultação de valores, que é a sonegação e que é um crime contra a ordem fazendária. A multa fica medonha. Segundo erro que o pequeno e o microempresário cometem na elaboração do fluxo de caixa é falta de planejamento e projeção. Gente, se você não planeja a vida da sua empresa, se você não projeta
É complicado. Tem que começar a fazer isso. Ah, Beth, dá trabalho. Dá sim, porque não existe almoço grátis. Quem está aí falando para vocês, ó, vou te ensinar a gestão financeira, VaptVupt, um mês. Mentira, não vai não. Com muito boa vontade, você vai saber o básico. Em 2 meses, você consegue assimilar esse básico. Espera aí, só um instantinho. Você consegue assimilar. Aqui falhou. Você consegue assimilar esse básico. Claro, gente, não é da noite para o dia. Você vê o seu filho, ele andou em um mês, e andar, gente, deve ser fácil, porque todo mundo anda, mas ele não andou em um mês, tá? Falta de planejamento e projeção. Quais são as causas? Desconhecimento do benefício. Que benefício? De planejar. Quando você começa a planejar, você começa a ter interação com isso, e você começa a ver o benefício de planejar, te ajuda a gestão da sua empresa. Outra causa é falta de tempo. Eu discordo um pouquinho, mas academicamente é isso aí. Mas eu posso, como professora, discordar. Eu acho o seguinte, falta de tempo, o que você faz de meia-noite às 2? Se vira, vai planejar. Muita gente faz isso, muita gente que está na sua frente faz isso. Então, falta de tempo é aquela coisa, né? Quem é bom de desculpa não precisa ser bom em mais nada. Então, se vira e arranja tempo. Consequências que você tem com a falta de planejamento e projeção. Consequências, surpresa financeira. Você tem o tempo todo. E decisões reativas. O que é isso? O empresário sai para apagar fogo. Todo mundo diz isso, né? Que empresário anda para apagar fogo. Sabe por que ele apaga fogo? Porque as decisões dele são reativas. Ele não tem tempo para pensar. Ele tem que apagar o fogo. Por que ele tem que apagar o fogo? Porque ele não planejou e não projetou. Fazer o quê? Vai apagar fogo. Tem que pagar uma conta hoje. Vou ter que me virar no dinheiro. É assim que funciona, né? Então vamos lá. Terceiro. Terceiro erro na elaboração do fluxo de caixa. É um erro, é todo dia mais um pouco. Subestimar as despesas. Subestima. O empresário tem isso, ele subestima. Qual é a causa? Otimismo excessivo. Ah, Deus vai me proteger, ele não vai fazer isso. Deus protege sim, eu sou testemunha disso. Mas você tem que fazer a sua parte. Se você não fizer a sua parte, como é que Deus vai te ajudar? Você tem que dar o grão de semente, o grão de mostarda, né? O resto é com ele. Agora, você tem um otimismo excessivo e subestimar as despesas, convenhamos, né? Desconsideração de custo fixo. Cara, custo fixo está ali, é despesa, não tem jeito. É despesa não, porque senão vocês confundem o conceito. Custo fixo é dispêndio de dinheiro. Você vai ter que pagar. Então, você não pode subestimar isso. Porque se você subestima o custo fixo, o que vai acontecer? Você não vai ter dinheiro para comprar matéria-prima. Se não tiver matéria-prima, o resto você já pode concluir. Tá? A consequência de você subestimar as despesas. Problemas de liquidez. Claro que vai ter problema de liquidez, né? Corte de gastos emergenciais. É aquela decisão reativa. Você não tem jeito. O que eu corto hoje? Quem eu deixo de pagar hoje para pagar isso assim? Por quê? Porque você subestimou as despesas, ela não estava computada. Porque se ela estiver na sua cabeça, ela não está no mundo. Ela está quando ela está num papel, aquele que você sentou e anotou. Ou outro erro na elaboração do fluxo de caixa.
superestimar as entradas de caixa. Superestimar é para cima, né? Ótimo. As causas, expectativa otimista, que é o contrário da outra, né? Aqui você subestima a despesa, aqui você superestima as receitas. E aí não, aquele cliente vai me pagar hoje porque eu preciso. Gente, não funciona assim. Mas muita gente vive assim. Chega até ligar para o cliente e diz, dá para me adiantar aquela fatura, coisa e tal. Quando é um cliente mais íntimo, não vejo problema nenhum. Aliás, é uma saída técnica, né? Mas quando não é, e se o cliente também está lá esperando outro cliente pagar, você ficou no sufoco aqui, né? Então, quando você tem uma expectativa otimista, é uma das causas de superestimar entradas. Outra é desconsiderar a sazonalidade. Eu sempre encrenco aqui. Sazonalidade. Sazonalidade é o seguinte, tem época que você vende mais e tem épocas que você vende menos, né? É normal. Nas épocas festivas, tem gente que vende bastante. Agora, tem segmentos que essas datas festivas não é um bom negócio. Depende do teu segmento, né? Então, desconsiderar isso. Quando você mapeia e faz a sua projeção, você inclui esse período sazonal. Aquele período, bom, esse período eu tenho que guardar mais dinheiro, porque eu vou ter os custos fixos e aqui a minha entrada costuma ser menor. Você só vai fazer isso se você planilhar, se você botar no papel. Outra coisa. E quais são as consequências de você superestimar as entradas? Quais são as consequências? Desequilíbrio financeiro. Se não entrar o dinheiro, desequilibrou tudo. Desvio de foco. Você tem que focar, sei lá, hoje, na linha de produção. Mas aí a sua secretária diz assim, fulano, hoje vence não sei o que e não tem dinheiro. Acabou. Seu foco desvia. Você estava fazendo uma coisa, você pode fazer outra, começa a fazer outra. E o pior, você perde muito tempo para arranjar uma solução de emergência. Por isso, a sua decisão começa a ser reativa. A sua decisão vai ser toda cheia de erro. Se toda vez você tem que tomar uma decisão em cima da hora, você tem que tomar ali, não tem jeito. Gente, não é melhor tomar essa decisão no fim de semana, em casa, tomando uma cerveja? Já é muito, muito mais tranquilo, você não está sob estresse. E se você não estiver sob estresse, eu posso te garantir que as ideias fluem, porque lá, na hora de apagar o fogo, qual é o espaço que você tem para ter ideias? O máximo que você tem é espaço para ter saídas, e saídas emergenciais, que 99,9% das vezes está errado. Né? Não vai ser a melhor saída, vai ser a possível. Então você tem que ter controle sobre essas entradas e saídas. Tá? Não considerar os ciclos de recebimento e pagamento. Ora, caramba, causa desconhecimento dos prazos. Se você conhece os prazos, você vai conhecer esse ciclo. Você tem que pagar. Para pagar, você tem que receber. Então, você tem que conhecer esses ciclos. Imagina você dar um crédito a um cliente num ciclo que não corresponde ou não atende os seus pagamentos. Por que você está fazendo isso? Você está fazendo isso porque desconhece os prazos. Você está fazendo isso por negociação fraca com o seu fornecedor
ou com o seu cliente. Mas a sua negociação vai ser fraca porque você não conhece os prazos. Se você conhecesse, você sabe que você não pode desviar dali, a sua negociação é muito mais forte. Qual é a consequência disso? Flutuações inesperadas no fluxo de caixa. Claro, se você não sabe quando é que tem que receber, quanto é que tem que pagar e quando, há uma flutuação com certeza inesperada no fluxo do caixa. É inesperado para você, porque não conhecia, mas qualquer outro que pegue e leia esses relatórios vai ver perfeitamente aonde que vai falhar. Porque se você começar a planilhar, você vai ver aonde está o gargalo ali. Não é difícil, não. Você tem flutuações inesperadas do caixa e você incorre na inadimplência tanto do seu cliente para você, como você para os seus fornecedores, né? Os seus credores. Gente, eu não sou contra, muito pelo contrário, eu uso muito. A soft, a inteligência artificial, uso horrores, gente. Mas o objetivo do nosso canal é que o micro e pequeno empresário tenha consciência do que é aquilo. Ele adquira a qualidade de interpretar aqueles relatórios. Então, se você vai fazer em software, o software vai fazer para você, você não interpreta. Ao passo que, se você montar a planilha que você vai precisar usar, a sua visão daquele conteúdo é diferente, lógico, é você que fez. Você vai entender o que é que você está querendo. A gente poderia dar planilha, indicar software, a beça, muitos, mas didaticamente, que é a nossa proposta, didaticamente para aquisição de conhecimento, não está na hora. Você, para aumentar a sua lucratividade, você tem que saber o que você está fazendo, tá? Outro erro na elaboração do fluxo de caixa: falta de registro contábil rigoroso. Se não tiver registro contábil rigoroso, não vai acertar. Não vai. Causa: desorganização, gente. É sempre por aí. Desvalorização da contabilidade. Você não valoriza. Por quê? Porque ela te dá relatório, você não lê, você não sabe para onde está errado, você nem lê. Ah, doutora, mas era muito grande, não dava tempo não. Legal. Aí contrata a doutora para te tirar da multa fiscal que foi. Aí você tem que prestar atenção, entendeu? Porque a multa veio salgada. Consequências: erros repetitivos. Quem não tem um registro contábil rigoroso tem erros repetitivos e tem multas fiscais, com certeza, porque ela vai em cima disso. Você tem que fazer uma contabilidade que vai ajudar o fisco a te fiscalizar. Você não faz isso? E se você não tem esse controle rigoroso, gente, dá para ver que está tudo encaixado, né? Se você não tem um controle rigoroso, você só vai saber que errou quando a multa chegar. E aí é tarde. O que adianta a gente ficar aqui te ensinando a aumentar a lucratividade se você tem problemas graves com o fisco? Gente, o fisco, quando chega numa empresa, o auto nunca é menor que 400 mil, 500 mil, por aí, sabe? Pode ser evitado. O fisco não faz nada que não está na lei. Então, gente, cumpra a lei e faça a coisa direito. Não é montar uma empresa que já é assim, um passo enorme. Você está na frente de muita gente. Eu vou dar uma aula aqui para vocês sobre a importância de você já ser um empresário constituído, né? Porque, do contrário, você seria CLT, estaria lá no mercado de trabalho ganhando um salário que você não queria. Aqui você pode dizer qual salário que você quer ganhar, mas tem umas regras a serem cumpridas. Não chega a ser uma receita de bolo, porque cada caso é um caso.
Mas tem passos que você pode seguir se minimamente você acompanhar os passos que a gente dá aqui no canal. Uma coisa eu te garanto, o fisco não vai te multar. Essa despesa você não vai ter. Eu te garanto, essa despesa você não vai ter. Porque o fisco não é doido, não. Ele faz... O fisco já tem muito serviço. Ele não vai ter que arranjar nenhum. Ele só faz porque a lei diz. E outra, hoje, né, o jeito da fiscalização, como se opera a fiscalização, os computadores já lá sinalizam exatamente tudo, entendeu? Então vamos lá. Mais um. O 7º. Desconsiderar a importância do capital de giro. Rapaz, o que é capital de giro? É o dinheiro que você tem no caixa para você comprar matéria-prima, né, normalmente, e de onde vem esse dinheiro? Das vendas. Então, o capital de giro é exatamente isso. Você vende, ele entra, você compra, ele sai, você vende e vambora. E é assim que, querido, capital de giro. Se você não tem capital de giro, ou você não está vendendo e você, consequentemente, não está podendo comprar, né? Se você não vender, de onde você vai tirar dinheiro, a menos que você vá fazer um empréstimo? Aí sim, mas você precisa ter esse capital de giro. Então, a empresa não dá importância a isso, não entende a importância disso. Por quê? Porque ela está focada no lucro. Ela quer lucro. Lucro é um conceito abstrato, né? O lucro só existe depois que você paga todos os boletos. Pode ser que não tenha lucro, pode ser que tenha prejuízo, mas a empresa está focada no lucro. Outra causa é desconhecimento da importância do capital de giro. Ele não conhece. Ele não sabe essa importância, ele não sabe que o fluxo de caixa existe para te mostrar que você tem que ter dinheiro em caixa. Quando você está no vermelho, é um alerta e tanto. Então você precisa ter capital de giro, porque senão você não tem dinheiro em caixa, tá? Consequências disso: crise financeira, instabilidade de crescimento. Claro, se você não tem capital de giro, você não pode comprar. Como é que você vai crescer? Como é que você alcança a estabilidade financeira sem capital de giro, que é dinheiro em caixa? Dinheiro vivo, não pode ser dinheiro que vai receber, não. É o dinheiro que está lá. Então, isso você tem que parar de errar. Falta de flexibilidade nas estratégias. Gente, uma das causas é rigidez de planejamento e a outra é resistência à mudança. Quantas vezes você ouve empresários dizer assim: eu já faço isso há muitos anos, doutor, eu não vou mudar. E aí, o que a gente fala? Tudo bem. Ele tem falta de flexibilidade nas estratégias, raramente ele vai acertar. Raramente. Por quê? Porque tudo na vida é dinâmico. Hoje, a dinâmica é uma coisa assim, você acorda às 7 horas da manhã, 10 da manhã já é outra coisa. Já mudou tudo, os preços já aumentaram. É tudo muito veloz. Se você tem resistência à mudança, hoje, acho bom você arranjar uma motivação maior para quebrar essa rigidez. Rigidez de planejamento é assim: você faz o planejamento e tem um fornecedor. Esse fornecedor quebra. E aí? Você só tem um? Ou você planeja para um cliente? Esse cliente arranja um outro fornecedor mais em conta. Tranca o seu contrato. E aí? Já sabe o que vai acontecer, né? Então você tem que flexibilidade. Na hora que você vai fazer esse planejamento, você se coloque no mínimo 3 opções. Eu sugiro para os meus clientes 5. Tudo para mim é 5. Porque se não dá, o outro não dá, e às vezes 2
você precisa do orçamento de 2 para complementar um que você ficou sem. Então, esse planejamento sempre você tem que ter uma margem de folga para poder dançar aí no meio, tá? As consequências da falta de flexibilidade nas estratégias, perda de oportunidade ou, gente, pior, reação muito lenta. Porque acaba dando na perda da oportunidade, né? A coisa aconteceu, tá ali, e você não tinha um planejamento, você não tem uma projeção, você não tem nada. Aí você fica assim, não, faço ou não faço? Ai, estou na dúvida. Faço ou não faço? Liga, doutora, faço ou não faço? Aí a doutora diz, mas eu não conheço os fatos, como é que eu vou ver? Eu preciso ler. Doutora, eu vou levar. E quando ele leva, a doutora lê e responde, o tempo para aquilo já foi cumprido. Foi muito lento. E você ainda nem tem a resposta, porque a doutora ainda não deu. Então, você nem tem a resposta. Então, o tempo de resposta para quem está preparado é um. E para quem nem sabe qual é o assunto, tem que ser outro, gente. Tem que ser outro. Estar preparado te dá assim, 60% de frente dos seus concorrentes. Claro, o conhecimento é poder. Nós estamos vivendo na era do conhecimento. E outra, aquisição de conhecimento rápida. Não pode ser uma coisa demorada, não. Rápido, bem rápido. Tá? O 9º erro. Não ter um fundo de emergência. Se ele não tem dinheiro para pagar as contas, não tem capital de giro, imagina o fundo de emergência, né? Qual é a causa? Ele tem uma visão de curto prazo. É um empresário que pensa do hoje e no amanhã, está pagando fogo. Ele não tem uma visão de longo prazo, então a visão dele é de curto prazo, é hoje. Um empresário que tem uma visão no hoje, ele não tem visão de crescimento. Porque você não vai crescer no hoje, você cresce, é um processo, né, gente? Você cresce no amanhã. Então, se ele não tem um fundo de emergência, ele está sempre pensando no agora. Não considerar a importância da reserva. Ele não considera aquilo importante, porque ele tem outras prioridades, que eu até entendo. Mas isso é um erro. É um erro que pode custar caro, tá? Consequência, vulnerabilidade. Está extremamente vulnerável a qualquer coisa. Choveu mais forte, o telhado caiu, sabe? O gato da vizinha miou a noite inteira e não conseguiu dormir. Ele está muito vulnerável e dependente de empréstimos em dinheiro. Claro, porque ele não tem toda a estrutura, ele não tem fundo de emergência, porque se ele tivesse um planejamento com projeção, com certeza ele teria um fundo de emergência. Não precisa nem ser grande, mas que te dê um conforto. 10. Ignorar o monitoramento de indicadores financeiros. Bom, se o empresário me diz que não tem tempo para planejar, imagina analisar indicadores financeiros. Mas qual é a causa? Desinteresse ou falta de conhecimento? Ou ele nem entende as informações que estão nesses indicadores. E qual é a consequência? Decisão mal informada, claro. Ele não sabe quais são os indicadores financeiros que estão norteando o negócio dele, como é que a decisão dele está informada? Não pode estar, né? Desconhecimento do próprio problema. Muitas vezes você está no vermelho e você nem sabe. Olha, o fluxo de caixa é tão importante, porque se você tiver assim, um lucro de 50%, está bem confortável, né? Mas se o seu prejuízo tiver em 19,9%, de 9% a 19%, você não está vendo tão bem,
porque você está acostumado com lucro de 50%. Vamos botar um prejuízo menor. Você teve um prejuízo de 3%, mas você costuma ter um lucro de 50%, mas esse mês você teve um prejuízo de 3%. Você não, no olho você não vê essa diferença, não é muito sensível em termos de grana, e dependendo do teu faturamento. Então, gente, se você não se capacitar, que é outro gajeiro, você não consegue superar essas falhas que o pequeno empresário comum comete muito, 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 muito. O fisco vem e chulapa ele. E o pior, não tem defesa, porque ele está fazendo errado mesmo. E a gente continua insistindo. Aprenda tudo que você puder aprender. Não só aprenda, aplique na sua empresa. Sabe por quê? Valorize todo o esforço que você já fez para construir o seu negócio. Isso tem muito valor, muito valor. É muito difícil ser empresário no Brasil. Aqui no canal a gente vai te ajudar a adquirir as habilidades necessárias para aumentar a sua lucratividade, não ter problemas com o fisco e crescer a sua empresa. Se você acha que esse conteúdo é importante para alguém, compartilhe. Dê o seu like para a gente. Quando você dá o like, os indicadores, avisam que a gente está no caminho certo. Se inscreva no canal e faça as perguntas que você precisa fazer. A gente vai te responder com todo carinho, com toda atenção. Por hoje é só. Até a próxima.